A minha criança cresceu. E agora? Sim, as nossas crianças autistas crescem e elas vão chegar a essa fase tão temida por muitos familiares, que é a adolescência. Como lidar melhor com a minha criança quando chega nessa fase da adolescência? Eu vou te dar aqui algumas dicas que vão te auxiliar. Primeiramente, eu gostaria de dizer que, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, até os 12 anos incompletos, nós temos ainda um sujeito considerado uma criança. Com 12 anos completos até 18 anos, nós já temos aí um sujeito na fase da adolescência. E o que fazer, o que esperar, como auxiliar melhor a minha criança que chegou a essa fase da adolescência? Por si só, a adolescência é uma fase cheia de desafios, de descobertas, novidades. Os hormônios estão à flor da pele, assuntos relacionados a namoro, sexo, masturbação, puberdade, enfim, como lidar. Aqui começam as dicas que eu vou te dar, hein? Pega papel e caneta, anota para não perder. Dica número 1. Acolha. Isso mesmo, acolher. Acolher parece tão simples, mas quando você acolhe, quando você compreende o seu adolescente, você entende que por si só essa é uma fase desafiante até para você, familiar. Imagine para quem está vivendo. Então, o primeiro passo é acolher, é compreender que é uma fase nova, cheia de descobertas, mas que é uma fase possível de ser vivida e uma fase que, quando o adulto, que é a pessoa que vai estar ali ao lado do adolescente para orientá-lo, para conduzi-lo, para informá-lo, quando o adulto tem essa percepção de que o primeiro passo é acolher, compreender, essa fase pode ser vivida mais tranquilamente. Dica número 2. Qual o nível de suporte do seu adolescente autista? Para que falar de nível de suporte lá? Por quê? De acordo com o nível de suporte é a necessidade, o tanto de auxílio, de ajuda que o seu adolescente vai precisar para ter uma vida minimamente funcional. Se ele se enquadra, se encaixa ali no nível 1 do espectro autista, ele vai precisar de pouco suporte, mas ainda vai necessitar de suporte. Por exemplo, para que ele compreenda melhor como lidar em determinadas situações relacionadas a namoro, relacionamento, sentimentos, comunicação, como expressar melhor os seus sentimentos, como comunicar melhor os seus sentimentos, as suas vontades diante de determinada situação. Explicar para o seu adolescente o que é público, o que é privado, o que ele pode realizar em local público, o que ele pode realizar em local privado, explicar sobre higiene, cuidados com o corpo e etc. Mas essas dicas não valem só para um adolescente nível 1 no espectro autista. Porém, se você tem um adolescente nível 1, ele vai ter mais autonomia, mais independência para viver essas situações. Isso não significa que vai ser tão fácil assim e que ele não precisa de você. Nível 2 e nível 3 já é um adolescente que vai precisar de um maior suporte, de mais informações, mais orientações e que esteja mais ali lado a lado, principalmente nível 3, para conduzi-lo nessa situação, para poder explicar por meio de diálogos, por meio da linguagem falada ou por meio de sistemas de comunicação alternativas, para oferecer o suporte adequado, nem de mais e nem de menos. Dica número 3. Busque as terapias adequadas. Isso mesmo. Quais são as terapias adequadas indicadas para adolescentes no espectro autista? A criança já realiza terapias desde pequeno, certamente ela pode estar aí continuando ou não com essas terapias. Se ela já recebeu alta de alguma terapia ou não, mas principalmente uma terapia que
é importantíssima e que talvez seja necessário, principalmente nessa fase, terapia cognitivo-comportamental. Se o seu adolescente já tem maturidade suficiente para passar por um processo terapêutico, ele vai conseguir colocar, expressar situações que incomodam, as situações que são novas, desafiantes. Caso contrário, ele pode se beneficiar, principalmente, continuar se beneficiando de estratégias de intervenção baseadas na ciência para ajudá-lo a socializar melhor, para ajudá-lo a comunicar melhor os seus desejos, sentimentos e todas as situações que ele vivenciar. Então essas são algumas dicas que eu gostaria de dar para vocês para auxiliar melhor nessa fase o seu adolescente no espectro autista e você familiar, sabendo como conduzi-lo da melhor forma. Se você gostou dessas dicas, curte, comenta e compartilha para que mais pessoas tenham acesso à informação de qualidade. A minha causa é o autismo. Vamos juntos nessa causa?